Olá, comunidade, Maria Pires, professores, estudantes, funcionários e família. Realizaremos neste momento, no dia de hoje, a segunda reunião de N3 do ano letivo, da gestão integrada. Quando se fala em gestão integrada, três aspectos, três dimensões devemos considerar: a dimensão pedagógica, que diz respeito aos processos educativos, aos processos de ensinar e aprender as competências, os conteúdos, as habilidades; a dimensão de convivência, que diz respeito à vida em comum no ambiente escolar, e por mais conflitos que são inerentes às relações, ao encontro dos seres humanos, devemos perspectivar uma convivência harmoniosa e pacífica. E, por fim, a dimensão que faz parte deste momento, que é a dimensão tecnológica, diz respeito ao aparato informativo, aos recursos tecnológicos que dispomos, que temos para a lida com os processos educacionais. Por isso, o ambiente escolar é um ambiente genuinamente um ambiente de aprendizagem. Aprendem não só os estudantes, também, principalmente, os servidores, os funcionários, os professores que não são nativos digitais. E por isso deve estar o tempo todo em formação continuada. Nossa reunião, como disse a vocês, é chamada de N3. Tem a N1, quando a diretoria de ensino apresenta os seus resultados e as suas ações corretivas à Secretaria Estadual de Educação, e esta define novas ações corretivas complementares. Tem a N2, quando as escolas apresentam as suas ações corretivas e os seus resultados em âmbito de DE, de diretoria de ensino, e esta define novas ações corretivas complementares. E a N3, que é essa reunião que pode ser sem resultados ou com resultados, que é o nosso caso de hoje, e a partir dos resultados, dependendo do desvio que nós temos em relação à referência, à aquisição ou não da referência proposta pela SEDUC, ou seja, das competências e habilidades, propomos ações corretivas para alterar o rumo do nosso plano de melhoria para o êxito no final do ano. Por fim, a gestão integrada, ela considera, para âmbito de unidade escolar, o currículo do Estado de São Paulo, ele tem como referência, que é importante, as competências. Ou seja, as competências são modos de ser, são modos de raciocinar, são modos de interagir. Em palavras filosóficas, à luz da Terezinha de Azevedo Rios, ela diz que competência é saber fazer bem o nosso dever, o dever da educação escolar, da educação pública. Quando pensamos em especificidades das competências, nós pensamos em habilidades. Portanto, é quase sinônimos falarmos de competências e falarmos de habilidade nas suas especificidades. A nossa reunião de hoje, ela tem como pontos de pauta o primeiro, painel de metas, que logo em seguida apresentaremos. 2, acompanhando o plano de melhoria e os resultados dos nossos sinalizadores parciais, ou seja, de nossas AAPs, avaliação das aprendizagens em processo. A partir daí, a gente verifica se alcançamos parcialmente as metas a partir dos desvios daquilo que está como referência de competências,
e a partir daí a gente corrige rumos propondo ações corretivas. E finalmente tem a parte de encerramento em que a gente faz uma reflexão um pouco mais aprofundada dos resultados com proposições em âmbito de unidade escolar e proposições para alcançar apoio da diretoria de ensino e da SEDUC. Vamos lá então? O nosso painel de metas, que é o IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, apresenta os resultados do SARESP de 2021. Aqui nós não temos ainda as metas para 2022. Elas estão em processo de elaboração pela SEDUC e ainda nós a teremos ao longo do ano letivo. Em 2021, nos anos iniciais, o nosso fluxo, ou seja, o índice de frequência nosso foi de 1, considerando a situação crítica de pandemia. Para o ensino fundamental e também para o ensino médio, atingimos o fluxo 1. Significa que nós não temos, neste momento, a despeito da pandemia, riscos de abandono ou riscos de reprovação por falta. 1, grosso modo, representa 100% do nosso fluxo no aspecto positivo, comparando-o à rede de São Bernardo do Campo e comparando à rede estadual. Em relação ao ID, ao Índice de Desempenho ou de Desenvolvimento da nossa unidade escolar, no ensino fundamental nós atingimos 3,5 e no ensino médio nós atingimos 1,83. Nós teríamos mais informações, mais dados para analisar esse D se nós tivéssemos os indicadores de 2020 que não houve SARESP em função do momento de pandemia e das metas para 2022. Por conta disso, apresentaremos o processo de evolução desde 2014 até 2021 do ID da nossa escola e do fluxo relativamente ao ensino fundamental e ao ensino médio. Vamos lá então? Muito bem, apresentamos aqui o processo histórico do desempenho da escola no que tange ao resultado do IDESP. Nos anos finais de 2014, 1,8, a 2021, 3,5, a gente observa, a despeito se atingimos ou não as metas propostas pela SEDUC, ou seja, pela Secretaria Estadual de Educação, a gente observa que houve uma evolução no resultado do IDESP de nossa escola, de 1,8 a 2019, 3,4 e 2021, 3,5. É preciso lembrar que esse IDESP ele é resultante da multiplicação do ID, do Índice de Desempenho, multiplicado pelo I, que é pelo fluxo da nossa escola. Tá? Em relação ao ensino médio, desde 2014 a 2021, a evolução, se ocorrera no ensino médio, ela é muito tímida. A gente observa que em 2014 o IDESP do ensino médio foi 1,6, em 2021 1,8. Há um tímido avanço. Comparando a 2019, nós tivemos não um avanço, nós tivemos uma decaída. Não houve um avanço no processo de ensino-aprendizagem. E o gargalo na nossa escola, que não é diferente da rede estadual, está no ensino médio. Por isso,
nós estamos implementando um novo ensino médio na rede estadual de ensino, cujo objetivo é ter um ensino mais estimulante para os estudantes do ensino médio, de modo que eles se tornem protagonistas e se tornem autônomos no que tange a sua formação para a vida e para o mundo do trabalho. Apresentamos agora, no painel de metas, com base no simulador do SARESP, o nível de proficiência de nossa escola no ano de 2021 e a meta esperada de proficiência para 2022 e talvez desdobrando para mais anos. É preciso entender que o nível de proficiência diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades e da apreensão, da aprendizagem de conteúdos propostos a partir da proposta curricular do Estado de São Paulo. E nós temos indicadores para a proficiência. Nós temos indicador insuficiente, que é abaixo do básico, quando a aquisição das habilidades, dos conteúdos, das competências foram insuficientes. Nós temos o mínimo quando há o mínimo domínio das competências, das habilidades, dos conteúdos, aí é o nível básico. O pleno, que é o nível adequado, quando se tem um pleno domínio das competências, das habilidades e dos conteúdos, e o avançado, quando o domínio ele está acima do esperado. Para o nosso caso, para a nossa escola, tanto na média do SARESP 2021, nos anos finais em língua portuguesa e matemática e no ensino médio, nós estamos com o indicador acima de 200, a gente observa, acima de 200 e menor que 300. Então, tanto aqui a média do SARESP 2021 na proficiência como para as metas, nós estamos, a nossa escola, os nossos estudantes encontram-se no nível básico e a meta esperada de proficiência é avançar ainda no nível básico, ou seja, ao longo do processo, no final, os estudantes adquirindo o domínio mínimo dos conteúdos, das competências e das habilidades requeridas para o avanço nas aprendizagens. Apresentado o ponto 1, o painel de metas, vamos agora para o ponto 2, acompanhando o plano, que é o nosso plano de melhoria e os resultados dos sinalizadores parciais do nosso processo pedagógico, que são as AAPs. Neste momento, nesse slide, nós temos o status do nosso plano de melhoria que foi estabelecido no início do ano letivo pela comissão, pelo comitê local, e esse plano ele é feito a partir de problemas que a escola apresenta diante dos resultados do SARESP. A escola apresenta problemas, estabelece as causas desses problemas, as causas raiz, e estabelece ações, e essas ações desdobram em etapas. Por isso, nesses dois gráficos, a gente tem o primeiro gráfico da ação, nós temos 50% das ações concluídas, nós temos um percentual de 10% de ações concluídas com atraso e 40% em andamento. No gráfico das etapas, as etapas estão inseridas nas ações. Nós temos, por exemplo, 70% das etapas concluídas.
poderia perguntar por que o percentual de etapas está maior que o percentual das ações. É simples responder isso. As etapas, em verdade, elas representam o desdobramento de ações. Então, por exemplo, aqui no amarelo, podemos ter ações em andamento, e dessas ações em andamento nós podemos ter já etapas concluídas, apesar das ações estarem em andamento. Por isso, por exemplo, que o percentual de etapas no nosso plano de melhoria ele pode estar maior que o da ação. Compreendido? Ok? E a gente está bastante avançado no nosso plano de melhoria, cuja data base é 31 de agosto de 2022. Agora, ao tratarmos não mais do plano de melhoria, mas dos resultados em relação às APs, ou seja, a participação dos nossos estudantes na avaliação de aprendizagem em processo, nós temos essa síntese para os anos finais e ensino médio. Lembrando que nós não temos na nossa rede anos iniciais, que seria do primeiro ao quinto ano. Nós observamos que no primeiro e segundo bimestre, os anos finais em língua portuguesa e matemática, a participação, a frequência dos estudantes estiveram acima da média. Por isso, o verde indicando acima da média no primeiro e segundo bimestre, o que no ensino médio ocorreu parcialmente a participação dos estudantes acima da média, ou seja, no segundo bimestre. No primeiro bimestre, a participação dos estudantes no ensino médio foi abaixo da média, em função da busca ativa realizada principalmente pelos professores que tiveram como liderança os coordenadores de gestão educacional, os coordenadores pedagógicos. A escola pôde avançar na participação dos estudantes do ensino médio nas APs, ficando acima da média. Isso aqui é um dado fundamental para a nossa escola. Agora adiante, nós iremos verificar como os nossos estudantes estão em relação aos indicadores dessas avaliações que foram aplicadas às AAPs. Tá? Esses indicadores eles são percentuais dos sinalizadores parciais, que são as AAPs. No slide anterior, nós verificamos os indicadores de fluxos, tendo como base a participação dos estudantes nas avaliações de aprendizagem em processo do primeiro e do segundo bimestre. Agora, nós iremos verificar os indicadores, o percentual de êxito ou não dos estudantes nos indicadores intermediários desses sinalizadores. Nós temos aqui o gráfico de língua portuguesa e o gráfico de matemática do nono ano do ensino fundamental. Nós temos aqui um indicador alto, indicador médio, baixo e muito baixo. O que sinaliza esse indicador alto? Que ele sinaliza que o percentual de estudantes com acerto acima de 75%. Isso indica alto. O médio indica que o percentual de estudantes, a porcentagem de estudantes com acertos de 51% a 75% das questões. O baixo ele está indicando
que os estudantes tiveram acertos um total de 26 a 50% das questões apresentadas. E muito baixo quando os acertos, o percentual de estudantes nos acertos das questões foi em torno de 25%, até 25%. Então, isso aqui é um dado importante. Se nós observarmos língua portuguesa na barra do gráfico verde e na azul, verde, segundo bimestre, e azul, primeiro bimestre, o índice de acerto de mais de 75% das questões aumentou, ok? Em relação ao primeiro bimestre. No caso, acertos de 51% a 75% diminuiu, no segundo, por consequência do aumento que teve no alto, e apesar desse avanço, a SEDUC considera que tanto em matemática, em língua portuguesa como matemática, a nossa escola no ensino fundamental não atingiu a referência. Por quê? Porque não zeramos o muito baixo. Apesar de ter tido uma queda no muito baixo, ou seja, enquanto aumentou o número de estudantes que acertaram acima de 75%, recaiu o número de estudantes que estão no muito baixo e que acertaram no máximo 25%. Apesar dessa queda em língua portuguesa e desta pequena queda, que foi menor que o primeiro bimestre de matemática, nós, no ensino fundamental, nós não atingimos a referência. Essa referência são as competências da proposta curricular do Estado de São Paulo. Isso é muito importante. Não atingimos a referência, mas avançamos na diminuição do muito baixo. Em relação aos indicadores intermediários da aplicação dos sinalizadores do processo, ou seja, das AAPs, nós temos a seguinte situação para o ensino médio. A gente observa que o ensino médio ele tem uma diminuição, tanto em língua portuguesa no segundo bimestre, uma diminuição de estudantes que acertaram mais que 75%. Nós temos uma queda e nós temos um aumento no segundo bimestre de estudantes que acertaram até 25%, ou seja, indicador muito baixo. Enquanto no ensino fundamental, nos anos finais, nós temos o ensino fundamental, nós temos um avanço no número de questões acertadas e uma diminuição no muito baixo. No ensino médio, nós não temos esse avanço, ao contrário, aumenta o número de muito baixo, ou seja, de estudantes que acertaram até 25%. Os gráficos que foram apresentados a respeito dos indicadores, mostrando percentual de alto, médio, baixo, muito baixo dos indicadores, nos traz como resultado essa síntese para os anos finais e para o ensino médio. A gente observa que quando é verde, atingiu a referência, ou seja, atingiu plenamente as competências e as habilidades, os conteúdos requeridos na proposta curricular do Estado de São Paulo, porque zerou no muito baixo, ou seja, não tivemos estudantes que acertaram até 25%, porém que acertou mais. Aqui o amarelo é quando não atingiu a referência, porém reduziu o muito baixo, e o vermelho é quando não atingiu
a referência e aumentou muito baixo. No nosso caso, nos anos finais, nós estamos em estágio de atenção. Não atingiu a referência, mas reduziu o indicador muito baixo. Ou seja, há um avanço no processo de aprendizagem nos anos finais, em oposição ao ensino médio, tanto em língua portuguesa como em matemática, os estudantes não atingiram a referência e tampouco aumentou o indicador intermediário muito baixo, tanto em matemática como em língua portuguesa. Tanto para os anos finais como para o ensino médio, como não atingimos a referência, temos que obrigatoriamente propor ações corretivas. É o que faremos logo a seguir. Propor ações corretivas significa corrigir rumos pelo relatório 3G. Pelo relatório 3G, o que a gente faz? A gente observa o passado, ou seja, a gente identifica as ações que foram realizadas e os desvios, ou seja, a gente observa por que a gente não atingiu o que foi requerido em termos de referência. Então, no passado, a gente olha para o nosso plano, para o status do nosso plano de melhorias. Como eu falei para vocês, no passado a gente olha para o nosso status. Nós não temos nem ações e nem etapas em atraso. Nós estamos caminhando de maneira positiva na realização das ações e em seus desdobramentos através da etapa. Mas a pergunta que fazemos é: por que, a despeito do plano de melhoria estar acontecendo, a gente não teve êxito? Ele impactou, de fato, as ações pedagógicas da escola. Ele foi capaz, nosso plano foi capaz de gerar aprendizagem de modo exitoso? Essa é a pergunta que fazemos. E voltamos ao nossa análise dos 3Gs, de corrigindo rumos pelo relatório 3G. Quando analisamos o passado, ou seja, a gente observa o status do plano de melhoria, a gente volta ao presente. No presente, a gente procura compreender o nosso problema. Por que nós não atingimos a referência? É preciso a gente pegar o problema, quebrar o problema através do brainstorming, a gente estabelecer as causas priorizadas e a causa raiz, ou seja, a principal causa do nosso problema, do porquê não atingimos a referência. E a partir daí, no futuro é o que faremos adiante, propor ações corretivas para que a gente diminua o desvio e para que no futuro atinjamos a referência, ou seja, o desenvolvimento de competências, habilidades e a aquisição de conteúdos para o processo de formação. Como falei para vocês, analisando o relatório 3G, a gente chega no futuro fazendo proposituras de ações. Então, nós verificamos que no quadro sintético dos resultados, como vou mostrar agora, esse é o quadro sintético, nós precisamos a partir do problema que a gente vai eleger para cada uma das 4 situações, a gente estabelecer ações corretivas para língua portuguesa nos anos finais, para matemática nos anos finais, para língua portuguesa no ensino médio e para matemática no ensino médio. Para cada problema
que é esse que a gente está indicando aqui, a gente tem que desenhar, propor 3 ações corretivas. Então teremos 3 vezes 4, 12 ações para a gente corrigir os rumos. E vou demonstrar logo a seguir essas ações. Aqui nós temos a primeira ação para a língua portuguesa nos anos finais. O problema do não alcance das referências, a causa de todos, que eu não vou aqui ler um por um, mas a causa de todos os problemas do fundamental e do ensino médio diz respeito à não aquisição das habilidades, das competências, dos conteúdos requeridos de modo pleno. Isso serve para matemática e português dos anos finais do ensino médio. E as ações corretivas. Então, nós propomos, na língua portuguesa, a primeira ação corretiva, desenvolver sistematicamente leituras de diferentes gêneros para compreendê-los, sistemáticas de textos e situações problematizadoras, analisando-as. A segunda ação, identificar tipos de gêneros textuais com seus elementos e componentes e interações. A terceira ação corretiva, analisar situações, problemas a partir da diversidade dos gêneros textuais a fim de resolver desafios propostos. Estamos indicando como professor responsável a professora Helison. E as etapas para terminar vai ser ao longo do terceiro e metade do quarto bimestre. Então, a primeira ação, para todas as ações, a primeira 14/10, a segunda 21/10 e a terceira 31/10. Mostramos agora ações corretivas para a matemática dos anos finais. Como eu falei, o problema ele é comum, que os estudantes não alcançaram a referência, as competências, as dificuldades dos estudantes em compreender os conceitos de matemática e aplicá-lo na elaboração e na resolução de problemas e no planejamento de práticas relacionadas ao universo da matemática. A gente propõe para cada ação o professor Anderson, na segunda Graziella e na terceira o Anderson novamente. Então, a primeira ação, grosso modo, é compreender os conceitos de matemática. A segunda ação, grosso modo, é aplicar os conceitos matemáticos. E a terceira é planejar e realizar experimentos. Ok? Agora, apresentamos a ação corretiva de língua portuguesa para o ensino médio. O problema é que é muito parecido com os demais, as causas, a dificuldade de os estudantes perceberem de modo adequado os conceitos da língua portuguesa, que podem ser manejados no reconhecimento, na inferência e na análise dos diferentes tipos de textos, organizando-os sintática e semanticamente. Nós temos o término, as datas são todas comuns ao longo do terceiro bimestre, eu falei quarto, me equivoquei, ao longo do terceiro até o final do terceiro bimestre, fazendo a correção anterior. Nesse caso, a professora responsável vai ser a Helison para cada ação. A primeira ação, grosso modo, é identificar os diversos conceitos. A segunda ação, manejar os conceitos. E a terceira, que seria a síntese, é a produção de textos, organizando-os sintática e semanticamente. Apresento, por fim, o último problema daquele quadro que eu apresentei anteriormente, dos 4 problemas, 2 do ensino fundamental e 2 do médio, e aqui é o de matemática para o ensino médio. Novamente, o não alcance a referência indicada pela proposta curricular do Estado de São Paulo. Em matemática, a dificuldade dos estudantes compreenderem conceitos básicos de matemática, identificá-los e reconhecê-los quando requisitados, estabelecer relações entre eles, planejar
planejar seus objetos de conhecimento para resolver e elaborar as mais distintas situações, problemas, através de cálculos e da construção de figuras planas. A ação corretiva, o primeiro, que o responsável, o professor André, desenvolver práticas pedagógicas para a compreensão dos conceitos básicos de matemática. Depois, ampliando um pouco a ação corretiva, conhecer e estabelecer relações entre os conceitos matemáticos. E, por fim, realizar planejamento para elaborar e resolver situações, problemas nas quais envolvam cálculos e construção de figuras planas. Então, aqui eu apresentei as 12 ações corretivas para os 4 problemas apresentados ao ensino fundamental nos seus anos finais e ao ensino médio. A despeito dos problemas que apresentamos e das ações corretivas, a escola ela vem trabalhando com seu plano de melhoria a fim de apresentar, a fim de que apareçam boas práticas e que possam ser compartilhadas como fazemos agora. Então aqui nós temos boas práticas que visam construir autonomia intelectual do estudante através de ações pedagógicas promotoras do protagonismo e diante das programações do CMSP e dos documentos pedagógicos da SEDUC, ou seja, da proposta curricular para o Estado de São Paulo e dos cadernos de estudo dos estudantes. Então nós temos uma prática aqui que a partir das aulas transmitidas no CMSP, os estudantes em grupo prepararam cartazes explicativos para compartilhar o que compreenderam e aprenderam. Essas 2 imagens iniciais demonstram essa prática exitosa, essas boas práticas. E nas imagens seguintes, nós temos estudantes com deficiência realizando, através do caderno do aluno, atividade de inglês. É a escola para todos, é a escola inclusiva. E, pelo uso da ferramenta tecnológica no processo de aprendizagem, avançar nos níveis de proficiência usando o ambiente online, que é uma prática exitosa que, a partir da infraestrutura inovada da escola, que foi a reestruturação de todo o laboratório de informática e através da aquisição de novas ferramentas tecnológicas, nós pudemos possibilitar o estudo via CMSP pela televisão e o estudo pelos equipamentos, pelos dispositivos digitais eletrônicos, os computadores. E essa proposta, que ela foi desenhada e coordenada pela coordenação de gestão pedagógica, a professora Josefina e o professor Renilson, a escola ganhou uma nova dinâmica. Os estudantes eles tiveram uma convivência mais harmoniosa entre eles e entre a escola, o ambiente escolar e com os profissionais da escola, a despeito de situações, muitas vezes, de conflito que tivemos que também ali, com alguma habilidade, manejar e colocar os estudantes no curso da aprendizagem. Mas essa boa prática, ela sinaliza o êxito da escola no engajamento para que os estudantes avancem no processo de aprendizagem. Entramos agora na parte final da nossa reunião de N3, na parte de encerramento. Aqui a gente abre espaço para a reflexão da reunião e até para apresentarmos situações nas quais tanto a diretoria de ensino como a SEDUC possam colaborar e apoiarem a escola.
Então é um momento para o esclarecimento das dúvidas, o compartilhamento de boas práticas e fala de encerramento. Então, nesse momento, a gente dá uma congelada nessa apresentação para que haja a reflexão dos participantes direcionados a esse comando. Desejamos aqui o nosso muito obrigado. Aqui nós temos uma evidência de um trabalho realizado pelo professor Marcelo, salvo engano, no componente curricular eletivas, em que ele trabalhou com o tema do lixo ao luxo, e aqui ele está trabalhando a construção de mapa. O professor poderá falar com mais detalhes de como se desenrolou, se desdobrou essa ação, com essa participação dos estudantes na convivência harmoniosa deles, com eles e com o professor. E por isso, além de estudar para aprender, você, estudante, pode estudar para ser quem você sempre sonhou. Aqui também diz respeito ao projeto de vida que o estudante vai traçando desde o final dos anos, final do ensino fundamental, lá no 6º ano, trazendo seu projeto de vida até o final do ensino médio, para que já criando elementos vocacionais para a sua vida futura, seja essa de cidadã ou esta aplicada ao mundo do trabalho. Neste momento em que a reunião se encerra, é importante fazermos as conclusões. A gente congela este vídeo para que os participantes possam pensar e aqui indicar pontos relevantes da reunião e pontos que necessitam de apoio da DE, apoio da SEDUC, e esses pontos são encaminhamentos para essas instâncias. Toda reunião de L3, ela é concluída, ela se torna, ela ganha visibilidade quando a gente atualiza o painel de gestão integrada à vista. Então a gente faz um painel, a gente constrói um banner e a gente compartilha, socializa com todos da unidade escolar um banner que representa a gestão integrada, cuja síntese se deu na reunião N3, no nosso caso, na segunda reunião N3. Então, nosso painel à vista proposto para formar o banner que será publicizado na escola contém essas imagens, essas evidências. O 2º ano do novo ensino médio, no itinerário formativo, trabalhando com o componente energia limpa, faz o experimento energia eólica. Aqui nós temos 2 estudantes apresentando o resultado do trabalho que eles fizeram. Depois nós temos no 6º ano, nos anos finais do ensino médio, aprendizagem ativa, os estudantes com a mão na massa construindo modelos de células. No 6º ano ainda, nos anos finais do ensino fundamental, no componente curricular eletivas, os estudantes com a mão na massa na temática do lixo ao luxo, eles produzindo materiais educativos. E por fim, no 6º ano ainda, o 6º ano dos anos finais, na parte da ciência investigativa, os estudantes pesquisando e aprendendo mais sobre os seus corpos. Então, esse aqui é o painel à vista, atualizado no mês de setembro do ano letivo de 2022. É preciso também que esta reunião ela tenha uma evidência de que aconteceu, tendo a data será 12/9, local
num dos ambientes da Escola Maria Pires e o total de participantes e pelo menos uma foto demonstrando a ocorrência desta reunião de N3. Comunidade da Escola Maria Pires, muito obrigado. A reunião terminou. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento para que a gente acerte os rumos de nossa escola para que ela seja exitosa e os estudantes possam aprender mais e melhor. Parabéns a todos e até logo.